TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson, mais uma vez trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre um tema sobre simplicidade, né? A cura sobre a simplicidade. Deus, ele cura, né, de uma forma simples, porque muitas vezes o que acontece? Nós buscamos, né, um sobrenatural, um anjo vai aparecer, algo... sei lá, a gente busca sempre algo assim impossível, né? Uma coisa estrondosa, uma coisa maravilhosa, uma coisa... Queridos, Deus, ele cura, Deus, ele faz milagres através da simplicidade, de coisas simples. E nós vamos estar vendo isso na história de Naamã. Então já prepara aí seu material, sua Bíblia, né? Prepara aí seu marca-texto, prepara aí seu caderno de anotação, para que nós possamos estar estudando a palavra de Deus, estarmos meditando, refletindo em 2 Reis, capítulo 5, do versículo do 1 ao 15. E desde já eu quero agradecer a sua audiência, você que tem nos seguido, você que tem dado seu like aí nas redes sociais, você que tem nos assistido aqui através da TV Correio da Manhã. Muito obrigado, você que tem compartilhado essa mensagem para demais pessoas, te agradeço, e isso nos mostra que a palavra tem sido relevante, que nós possamos juntos, né, anunciar a palavra de Deus. Já pegou a sua Bíblia? Vamos ler? Naamã fala sobre a cura, né, desse comandante, Naamã, um homem que tinha uma doença mortal, uma doença incurável para a época, e ele recebe um grande milagre, a cura física, e eu acredito que era algo que ele buscava muito. Vamos ler? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Agora, vamos lá no versículo 14. Diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Interessante, quando nós começamos a refletir sobre a forma que Deus trabalha, a forma que Deus age, quando nós começamos a nos aprofundar, nós vemos que Deus, ele é um Deus abençoador. Ele não nos trouxe ao mundo para que nós viéssemos sofrer, para que nós viéssemos passar por dificuldades. Apesar que nós vivemos aí numa geração onde as pessoas buscam fast food, comida rápida, resultado rápido, tudo a pessoa quer para ontem. Claro, acredito que devido a esse ativismo, né, todo mundo fazendo tudo no automático, e as pessoas buscam, né, também na parte de Deus, um milagre, mas eles querem que ou aconteça, né, de uma forma sobrenatural, uma coisa estrondosa, um anjo aparecer à pessoa, ou eles buscam, né, a solução rápida. Interessante isso. Eu creio que é o tempo que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você fale assim: Senhor, parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que as coisas não estão fluindo da forma que eu gostaria que acontecesse.
Mas Deus, queridos, ele age por meio de situações simples, através de coisas humildes, através de obediência. Porque quando nós olhamos a história de Naamã, Naamã ele era um homem respeitado, um comandante, uma pessoa que tinha um grande valor para o exército da Síria, já tinha vencido várias batalhas, mas ele tinha uma enfermidade que não havia cura para aquela época. Aquele homem, né, mesmo ele sendo ali um herói respeitado, um homem que tinha um grande valor, mas ele estava fadado à morte porque ele era leproso. Interessante que a lepra era algo contagiosa. E aquele homem talvez se escondia através das suas roupas, das suas armaduras, mas ele vivia, acredito eu, que quando ele tirava aquela roupa, ele via o seu corpo em decomposição, aquilo trazia uma grande angústia no seu coração. E sabe o que eu vejo com isso, queridos? Que, como a lepra de Naamã, aquilo fazia com que aquele homem ele sofresse, mesmo sendo um homem vitorioso, um homem que aparentemente tinha sucesso, um homem que talvez tinha dinheiro, mas o sucesso não curava. O ter dinheiro, queridos, não comprava a sua cura. O ter um status não resolvia a situação que aquele homem vivia, porque não tinha cura. Era algo incurável. E quantas vezes nós deparamos, né, com pessoas que acham que aparentemente, né, estão bem. Interessante que a frase que mais ouvimos é: está tudo bem. Às vezes nós passamos por alguém, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas talvez aquela pessoa que fala tudo bem, até que está com um sorriso no rosto, está sofrendo, está vivendo um momento de crise emocional, está vivendo uma situação de enfermidade, uma situação de uma desestrutura familiar. E aquela pessoa fala: está tudo bem. Está tudo bem. E vai vivendo a sua vida. Mas nós sabemos que não está bem. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele não somente ele quer curar a sua enfermidade, ele quer curar a sua alma. Deus, ele não se contenta em curar somente, talvez, essa enfermidade física, não. Porque nós vemos como Lázaro. Um dia Lázaro morreu, ele foi curado? Foi. Foi ressuscitado? Foi. Mas um dia ele morreu. E da mesma forma, Naamã, um dia aquele homem, ele partiu, não sabe-se quando, mas ele partiu. Então o que o Senhor ele quer, ele não se contenta somente com a cura do seu corpo físico, mas ele quer curar a sua alma, o seu interior. O Senhor, ele tem promessa para mim e para você. Ele quer te curar por inteiro. Quanto à ilustração, tem uma ilustração de um homem que ele orava todos os dias pedindo a Deus que um milagre financeiro acontecesse na sua vida. E aquele homem, ele, ao longo dos anos, ele orava e pensava assim: eu vou ganhar um prêmio, eu vou ganhar, não sei, na loto, não sei, alguma coisa vai acontecer que vai mudar a minha situação financeira. E a única coisa que ele conseguia ouvir de Deus era: trabalhe que eu vou te abençoar. Trabalhe que eu vou te abençoar. Mas aquele homem, de tanto orar e as coisas não aconteciam da forma que ele programou que acontecesse, ele acabou desanimando. Ele parou de orar, ele falou: poxa, as coisas não acontecem. Mas o que Deus estava ensinando para ele era o seguinte: era simplesmente obedecer. Era o que o Senhor ele queria que aquele homem ele entendesse e praticasse na sua vida. Obedeça. E às vezes nós ficamos nessa ansiedade, achando que nada está acontecendo. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: o seu milagre está sendo produzido, o seu milagre já está acontecendo. Talvez você não está vendo nada acontecer, mas comece a olhar para as pequenas coisas.
Começa a olhar os pequenos detalhes da sua vida, porque Deus está contigo, Ele está aí do seu lado. As coisas estão acontecendo? Sim. Não faça como aquele homem, né, que desistiu de orar, aquele homem que desanimou, ele olhou para trás e ele perdeu a oportunidade de receber o milagre, porque o que Deus queria era a obediência. O que Deus queria é que aquele homem fizesse uma coisa simples, obedecesse. E quando nós pegamos, né, a palavra obediência e começamos a analisar a nossa história, nós vemos que nós perdemos muita coisa por nós não sermos obedientes. Tanto espiritualmente falando, mas também materialmente, porque quantas vezes o nosso pai, a nossa mãe falava, estude, e você não estudou, faça um curso e você não fez. Quantas vezes os pais pagam um curso e o jovem simplesmente para pelo caminho. E aí quando você chega numa idade, né, de maturidade, uma idade mais avançada, você olha para trás e fala, poxa vida, eu poderia ter concluído aquele curso que talvez seria o trampolim para alcançar os meus objetivos de uma forma mais fácil. Mas por falta de obedecer, por falta de ouvir, você abre mão. Você abre mão, só que o interessante é que nós só conseguimos acordar mais tarde. Porque nós temos essa crise dentro de nós, né? O pecado, essa natureza adâmica dentro de nós de sermos desobedientes. A desobediência é algo natural do ser humano, mas nós precisamos lutar contra esse sentimento. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos fazer vitoriosos, Deus, Ele quer nos abençoar. E o que o Senhor espera de nós é que nós simplesmente venhamos obedecer. Naamã, ele esperava uma cura grandiosa. Naamã, ele descobriu que o milagre ele passa por caminhos simples de obediência. E nós podemos aprender algumas lições com a história de Naamã. E a primeira lição que eu aprendo na história de Naamã é que o sucesso, querido, não esconde as feridas. Aquele homem, Naamã, um comandante do exército, um homem poderoso, imagina você, um homem poderoso, um homem de status, um homem que voltava das suas batalhas já recebendo honra. Um homem que eu acredito que tinha bens materiais, um homem respeitado, valente, mas enfermo, leproso, fadado à morte. Vivia angustiado. Quando ele tirava aquelas roupas, talvez ele se olhava ali no espelho, ele via o seu corpo apodrecendo. Olha. E o que eu observo com isso, queridos? Que a fama, o poder, o prestígio era algo que acompanhava Naamã, mas também a dor que ninguém podia ver. E quantas pessoas que nesse momento estão vivendo assim? Elas aparentam uma coisa que não, na verdade elas não vivem. É como aquelas pessoas, né, que tiram uma foto na beira da praia com um sorriso muito grande no rosto, falando que, né, pelo menos mostrando que está se divertindo, que está alegre, que está feliz, mas por dentro está vivendo em crise. Quantas pessoas, queridos, carregam a sua dor? Quantas pessoas hoje estão sorrindo por fora, mas sangrando por dentro? Quantas pessoas estão assim? Que nós passamos, como eu falei, nós passamos pela rua. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Não está bem. Não está bem. Entenda uma coisa. Deus, queridos, Ele quer te dar vitórias externas, mas internas. Ele quer curar as suas feridas, queridos. Ele quer curar as suas feridas estas que você adquiriu ao longo da vida, pessoas que talvez te feriram, te machucaram. Mas o Senhor, Ele quer te curar. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer o nosso estado. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, mas para alguém também. A Bíblia fala sobre
nós buscarmos uma pessoa justa para que nós possamos abrir o nosso coração e sermos curados. Então a Bíblia nos mostra que é necessário nós conversarmos com alguém, desabafarmos. Mas talvez você fale assim, mas pastor, a pessoa não tem como resolver, a pessoa não tem como me ajudar, porque a situação que eu estou passando é muito difícil. Eu entendo isso. Mas quando você abre o seu coração, querido, você desafoga, você alivia a sua alma. É importante. Você divide a dor que você está sentindo. E talvez, claro, aquela pessoa não tem como resolver, mas o fato de falar, eu estou contigo. Vamos orar junto, isso é importante demais. Então entenda que para que você possa receber a sua cura, você tem que reconhecer a sua enfermidade, reconhecer a sua dor. Por quê? Porque aí automaticamente, queridos, a solução chega. Sim, quando nós reconhecemos, identificamos a causa, nós automaticamente conseguimos encontrar a solução. Então, quero falar para você que está me assistindo no dia de hoje. Eu não sei o que você tem passado, não sei quem te feriu, não sei a dor que você traz no dia de hoje. Mas vamos começar a falar sobre essa dor. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Queridos, a maior dor que nós sentimos é na alma. E por isso nós encontramos muitas pessoas hoje em depressão. Por quê? Porque a dor da alma, ela nos sufoca. Quantas pessoas vão até o suicídio? Por quê? Porque ela não consegue se abrir, ela não consegue falar, mas é necessário. Queridos, a dor da alma, a enfermidade da alma, nós alcançamos a solução através de reconhecer o nosso estado. É como alguém, por exemplo, eu ou você estivéssemos num ambiente e eu estou com dor de cabeça, eu não falo para ninguém. Vou continuar sentindo aquela dor. Mas se no momento eu falo, olha, eu estou com dor de cabeça, talvez naquele ambiente que eu estou, alguém está ali com medicamento ali dentro da sua bolsa, no seu bolso, e fala, olha, aqui eu tenho medicamento que vai trazer a solução. Então, queridos, no dia de hoje, reflita sobre o que eu estou falando com você. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o teu coração. Abra o seu coração para Deus, mas busque uma pessoa que possa te ajudar. Foi naquele contexto ali que Naamã, ele ouviu que havia solução para ele em Israel. Existia ali um profeta, um homem de Deus que poderia curar, que poderia reverter o quadro a qual aquele homem estava vivenciando. A segunda lição que eu aprendo, queridos, é que a resposta de Deus, muitas vezes, ela vem de onde menos nós esperamos. Foi uma menina que foi levada cativa. Está lá dos versículos 2 ao 4. Uma menina que foi levada cativa e ela, quando vê aquele homem tirando a sua roupa, acredito eu, vendo lepra no seu braço, no seu corpo, ela automaticamente, o que ela fala? Existe cura em Israel. Ou seja, Deus pode curar você. E é o que o Espírito Santo de Deus está falando hoje. Deus pode curar você. Não existe enfermidade que Deus não cure. Não existe situação que Deus não possa reverter. Deus é Deus de milagre. E o milagre, queridos, tu vê que começou por uma pessoa anônima, uma menina que não sabe se nem o nome dela. Então, o que eu aprendo aqui, queridos? Deus, ele usa improváveis. Deus usa pessoas como eu, como outras pessoas, para falar ao seu coração. Aquela menina, uma serva, uma empregada, mas foi usada por Deus. E eu tenho certeza que ao longo da sua vida, quantas pessoas já passaram pela sua vida falando algo para te motivar, algo para te direcionar, trazendo uma sugestão, abrindo seus olhos. Mas às vezes nós estamos tão envolvidos com a nossa dor
que nós não prestamos atenção às pessoas que estão ao nosso redor, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração no dia de hoje. Então entenda bem, às vezes nós esperamos que Deus fale algo grande, algo sobrenatural, mas Deus ele age sobre coisas simples, simples. Eu trabalho há 26 anos com crianças. E, queridos, às vezes eu chego lá na instituição a qual eu trabalho e vem uma criança, me abraça e me dá uma palavra que talvez aquela palavra que eu precisava ouvir naquele dia. Tipo assim, pastor, eu te amo. Algo espontâneo, que o Espírito Santo de Deus usa uma criança para falar. Então nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dê ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a Tua palavra através da boca de outras pessoas. Porque às vezes nós não ficamos perceptíveis às pessoas que estão ao nosso redor. Não despreze, queridos, os pequenos começos, não despreze as vozes simples. Não despreze. Fique atento, porque Deus ele continua falando. Deus ele continua falando e ele vai falar através talvez de um louvor, através de uma mensagem, através de uma criança, mas Deus continua falando. Então fique sensível à voz de Deus. Fique atento à voz de Deus. Entenda que na nossa mente nós ouvimos 3 vozes. Nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz do mal. Isso acontece tudo quando nós estamos pensando. E nós ouvimos a nossa voz como seres racionais. Então comece a discernir a voz que você está ouvindo. Você que está passando por uma situação de depressão, comece a confrontar os seus pensamentos. Será que isso que eu estou pensando realmente é um pensamento verdadeiro, genuíno? Será que esse pensamento é da parte de Deus? Comece a confrontar os seus pensamentos, para que você possa sair desse processo de depressão. Será que isso é uma verdade? Será que esse pensamento de enfermidade é real? Comece a criticar os seus pensamentos, a fazer uma autocrítica dos seus pensamentos. E comece a falar para Deus o que você espera. Você espera ser feliz, você espera ter uma família, você espera ter um bom trabalho. Comece a profetizar, abrir os seus lábios e falar coisas boas. Porque eu creio que Deus está usando pessoas simples para falar com você. Mas você não está ouvindo. Você está esperando um sobrenatural. Você está esperando algo, que talvez não vai acontecer. Porque Deus já está falando. Ou Deus já falou e você não ouviu. A terceira lição, queridos, que eu aprendo é que a obediência, ela é a ponte para o milagre. É através da obediência. Olha o que diz lá do versículo, do 10 ao 14, fala assim: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada. Interessante que Naamã, ele esperava algo espetacular. Não, vai vir um profeta e ele vai simplesmente colocar a mão, vai dar uma palavra, eu vou ser curado e pronto, acabou. Mas Naamã, ele recebe instruções nem do profeta, foi do ajudante do profeta, do discípulo do profeta. Ó, vai lá no rio e lava lá por 7 vezes. Mergulha no rio. E Naamã, ele fica muito chateado, ele fica aborrecido, porque ele fala: poxa, peraí, lá na Síria tem rios melhores, mais limpos, mais bonitos do que esse. E ele até pensa de ir embora. Ele ficou tão chateado, tão aborrecido, que ele quase perde o milagre por causa do seu orgulho. Queridos, quantas vezes o orgulho nos impede de sermos abençoados? Às vezes nós somos orgulhosos demais. Nós não queremos reconhecer as nossas limitações, nós não queremos procurar ajuda.
Mas, queridos, a fé verdadeira, ela é revelada quando obedecemos sem entender. Entenda isso. Deus não vai te explicar tudo. Não existe explicação para tudo. Não existe explicações para determinados milagres. Não existe explicação para o tempo de Deus. Uma coisa eu sei, que Deus é Deus de milagres. Uma coisa eu sei, que Ele pode fazer. Ah, mas fez com uma pessoa e não fez comigo. Fez de uma forma com uma pessoa e comigo não está fazendo da mesma forma. Queridos, Deus tem a forma dele trabalhar. Deus é Deus, Ele é Senhor. E cada pessoa Ele trabalha de uma forma, de um jeito. O importante é nós continuarmos acreditando. E principalmente obedecendo. Porque o milagre aconteceu foi depois de Naamã ter obedecido. Depois ali o servo de Naamã falar para ele, falar, olha só, Naamã, nós viemos até aqui, saímos lá da Síria, andamos, tanto tempo aí de cavalo, chegamos aqui, cansado, poxa, acho que não custa, já está aqui, por que não? E aí Naamã, no momento de reflexão, ele pensa e fala, então, vou lá mergulhar nesse rio. Obediência, queridos. E talvez, sabe o que acontece? O milagre ainda não aconteceu na sua vida porque Deus está te pedindo coisas simples. Perdoar alguém, liberar o perdão. Talvez o Senhor está te pedindo para que você ore mais, leia a palavra, para que você tenha compromissos com as coisas dele. A palavra de Deus fala que nós precisamos buscar o Senhor e a sua justiça e as demais coisas são acrescentadas, mas nós fazemos sempre o contrário. Nós buscamos tudo e deixamos Deus para o final. Ah, se não der jeito, se não tiver mais alternativa, aí sim, agora eu vou buscar a Deus. Mas é o contrário, nós temos que colocar Ele em primeiro lugar. Então talvez o Senhor, Ele está te levando a você semear na vida de alguém, a você ser bênção na vida de alguém, a você ser um servo verdadeiro e genuíno, queridos. Não buscar a Deus como às vezes nós buscamos, uma promoção nos mercados, Tem pessoas que andam de promoção. Tem uma promoção no mercado, eu vou naquele mercado. Tem uma promoção no outro mercado, eu vou no outro mercado. Só está buscando promoção. E às vezes nós fazemos isso também, nós transferimos esse sentimento para o espiritual. E nós só vamos buscar a Deus quando nós precisamos. Mas o que o Senhor muitas vezes quer é que nós venhamos ser um servo verdadeiro, um filho amado. Porque Deus, Ele te vê como filho. Então eu quero que você faça uma reflexão no dia de hoje. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, eu não sei quais são suas crises, eu não sei, quais têm sido as suas limitações, as suas dificuldades, mas uma coisa eu tenho certeza, que Naamã ele desceu naquele rio com lepra, mas ele se levantou curado, porque ele obedeceu. O segredo, queridos, não é entender, é obedecer. Quero orar por você no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero clamar a Ti, Deus, por aquelas pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, aquelas pessoas, ó Deus, que estão vivendo aí no automático, no dia a dia, aparentemente bem, mas estão carregando uma dor na sua alma, estão sangrando. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar por cura para essas pessoas. Pai, que só venha Deus nesse momento, Pai, fazer com que essa palavra, ela venha ser, Deus, transformar, curar a mente dos teus filhos, para que eles possam buscar o Senhor de todo o seu coração e viver, ó Deus, uma vida abundante, porque é essa vida que o Senhor nos promete, uma vida que tenhamos paz em Cristo Jesus. Então, Senhor, que o milagre aconteça no dia de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana. Deixo um grande abraço para você e compartilhe essa mensagem com os teus entes queridos, com os teus amigos e que Deus o abençoe grandemente. Um grande abraço, Deus abençoe.
TVC, a TV do Correio da Manhã.